O plenário decidiu não autorizar a investigação contra o presidente da República, Michel Temer, no Supremo Tribunal Federal, pelos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. A denúncia da Procuradoria-Geral da República também pede investigação contra 2 ministros, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, acusados de organização criminosa. A sessão do plenário da Câmara acabou agora há pouco e a gente vai direto falar com os repórteres Dini Moraes e Aline Machado, que acompanharam a votação. A gente começa com a Dini Moraes. Olá, Dini. Boa noite, Dini. Como é que foi essa votação? Boa noite, Jacene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, como a gente pode perceber, o plenário já está começando a ficar vazio logo após o fim dessa longa sessão, de quarta-feira, em que foi votada essa segunda denúncia contra o presidente da República e os 2 ministros por organização, suspeitos, acusados de organização criminosa e obstrução à justiça. Como você mesmo falou, Jacene, o plenário declinou, ou seja, arquivou também esta segunda denúncia, assim como foi feita com a primeira, mas o placar desta vez foi diferente. 251 deputados votaram pelo arquivamento da denúncia e 233 deputados votaram pela continuidade. O governo conseguiu aí, portanto, 79 votos a mais do que precisava para barrar o avanço da denúncia aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Para repercutir um pouco dessa vitória do governo aqui no plenário da Câmara, eu estou aqui com o líder do governo, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP do Piauí. Boa noite, deputado. Dá para comemorar esse placar, já que é um número que também não é um grande número expressivo de deputados? É possível que se consiga aí aprovar as pautas do governo daqui por diante, com base nesse número? Olha, primeiro eu acho que esse é um instante que o Brasil tem que, eu não digo comemorar, porque essa pauta por si só não é uma pauta que o Brasil deseja. Mas esse é um instante que nós podemos agora tratar do que o Brasil realmente tem interesse e precisa. Então nós agora estaremos estabelecendo uma agenda para esse final de ano, apesar de termos votado muitas matérias importantes, como a reforma trabalhista, a terceirização, pautas que ajudaram a modernizar o nosso país. Nós temos a convicção de que a partir desse posicionamento do plenário em relação à denúncia, que já era esperado, acho que essa denúncia foi uma denúncia difusa, foi uma denúncia muito mais de uma narrativa política contra o presidencialismo de coalizão do que propriamente com fatos concretos a que se deveria prestar uma denúncia, se ter elementos concretos na denúncia. Então eu tenho é um momento que a gente tem que estar desafiado e animado para trabalhar pelo Brasil, para a agenda de recuperação de empregos, para a agenda de recuperação, de consolidação do crescimento econômico, avançar nesse crescimento econômico, para que nós possamos recuperar rapidamente postos de trabalho, seja na construção civil, na área de petróleo e gás, em todas as áreas que o país tem vocação e que o parlamento, certamente com o governo, haverá de trabalhar nessa pauta para que nós possamos avançar. Reforma da Previdência é a próxima prioridade ou existem outras? Não, eu acho que nós vamos fazer uma avaliação, o governo vai fazer uma avaliação, deve avaliar com sua base. Eu queria destacar que um ponto importante foi que a base colocou aqui a presença necessária para que se tivesse a sessão, porque a oposição trabalhou para adiar a sessão e boicotou, obstruiu a sessão. Então esse foi um gesto também de compromisso, por isso que o placar eu considero expressivo, porque inclusive alguns parlamentares que votaram porventura contra o parecer do relator, mas eles inclusive sinalizaram que são a favor de algumas reformas necessárias ao equilíbrio fiscal do país. Então, nesse sentido, eu acho que nós vamos caminhar a partir daí com essa agenda. Tá certo, muito obrigada. Esse é o líder do governo, deputado Aguinaldo Ribeiro, que considerou que mesmo esses 14 votos a menos, em relação à primeira denúncia, não pode ser considerada aí uma derrota, tendo em vista que houve mesmo essa obstrução por parte dos partidos de oposição. A gente destaca que essa sessão começou por volta de 9h20 da manhã e apenas às 5 horas da tarde, para você ter uma ideia, às 5 horas e 2 minutos, iniciou de fato, chegou até o quórum de 340
342, que era o número necessário de deputados aqui no plenário para iniciar, de fato, a votação sobre essa denúncia. Jaciene. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. E a Dini falando aí de dentro do plenário, a gente vai agora direto para o Salão Verde, onde está a repórter Aline Machado. Olá, Aline, boa noite. Boa noite, Jaciene. Eu estou aqui com o relator da peça na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Deputado, muitíssimo obrigada por ter aguardado até agora para falar com a TV Câmara. Eu sei que o senhor fez um trabalho em tempo recorde na Comissão de Constituição e Justiça e o seu relatório foi aprovado hoje. Está certo que com uma margem menor em relação à votação da primeira denúncia, mas foi aprovado. Sensação de dever cumprido? Não tem dúvida, sensação de dever cumprido e de um esforço grande que tivemos que realizar, porque de fato é um assunto da mais alta importância e que tem por objetivo a figura do presidente da República, que é a primeira personalidade da vida nacional. Logicamente que esse tipo de relatório, envolvendo certos tipos de assuntos, envolve a personalidade mais alta do país, e que é indiscutivelmente aquele que mantém o equilíbrio nacional, com seus diversos aspectos, e sobretudo é aquele que representa a ordem pública e o próprio crescimento do país. Na sua opinião, deputado, houve algum tipo de racha, algum tipo de desentendimento dentro do seu partido pela sua indicação à relatoria? Em todos os partidos houve realmente alguns problemas. Isso é próprio da vida partidária. No meu partido houve, porque o presidente da Comissão de Justiça me chamou, me fez um apelo para que eu fosse o relator. E alguns setores do meu partido, que estão muito contra o governo, acharam que eu não deveria aceitar, porque essa posição seria uma posição de certo destaque que envolveria contatos com o governo. Mas eu achei que isso não tinha razão de ser. Eu ia ser um relator inteiramente imparcial, me entreguei sobretudo aos aspectos jurídicos da questão, procurei ter um comportamento muito técnico e me afastei de qualquer espécie de influências de qualquer setor, para agir de acordo com a lei. Acho que o meu relatório, quem quiser ler, porque aqui são debates emocionais que tem havido aqui, mas quem quiser ler o meu relatório, né, que foi aprovado da Comissão de Justiça, vai verificar que é uma peça técnica e que inclusive teve, vamos citar aqui o Estado de São Paulo, que é um órgão independente, deu muito destaque e fez um artigo grande sob o título de inconstitucional e inepto a denúncia com base no nosso relatório. Deputado Bonifácio, muito obrigada pela entrevista e bom descanso. Voltamos ao estúdio. A gente vai agora falar novamente com a Dini Moraes, que tem outras informações. Dini. Isso mesmo, Jaciene. Agora eu estou aqui com um líder de um partido de oposição, o líder do PSOL, o deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro. Deputado, a oposição conseguiu adiar bastante tempo esse início da votação dessa segunda denúncia. Por que foi adotada essa estratégia? Olha, a estratégia adotada pela oposição foi para que as pessoas pudessem acompanhar a votação. Eles estavam tentando passar o rolo compressor, fazer a votação durante a manhã, sem que o trabalhador pudesse chegar em casa para ver como é que estava votando cada parlamentar. Hoje, os brasileiros e brasileiras de todos os estados viram como é que votou cada deputado. Mas, novamente, não se alcançou o número de 342 deputados necessários para fazer com que a denúncia avançasse, né, seguisse para o Supremo Tribunal Federal e, de fato, o presidente da República fosse investigado. Dá para se considerar isso uma derrota? Olha, o governo perdeu votos. Ele não teve a mesma quantidade de votos que teve na primeira denúncia. Agora, é claro que fica um sentimento de frustração, porque um governo que utilizou bilhões para poder comprar votos de maneira institucional não poderia ficar um minuto no Palácio do Planalto. A gente vai continuar a resistência contra essa pauta que o governo agora, a gente tem certeza, vem com tudo, como reforma da Previdência, desmonte do Estado brasileiro, rodada de privatizações. Feliz a gente não está, mas a gente vai continuar resistindo. A gente não pode também baixar a cabeça, porque se a gente fizer isso, o governo vai ter mais facilidade ainda para poder fazer a implementação desse programa que retira direitos da maioria dos brasileiros. Agora, gastou e gastou muito para comprar de maneira institucional o apoio para livrar o senhor Michel Temer do processo. Tá certo, muito obrigada, deputado. Agora a gente vai direto para o Salão Verde com a repórter Aline Machado.
Oi, Dina, eu estou aqui no Salão Verde com o deputado Júlio Delgado, que é do PSB de Minas e também líder do partido. Deputado, está certo que a margem foi menor em relação à primeira denúncia. Isso é uma vitória para a oposição, o senhor concorda? A gente pode considerar que hoje aqui a gente saiu perdendo, mas vitoriosos. E o governo saiu ganhando, mas perdedor. Ele sai mais fraco, sai com menos musculatura, sai sem forças para poder tocar as reformas que eles desejavam. O número, a diferença caiu pela metade e isso faz com que a gente tenha um alento para poder fazer as discussões que virão daqui para frente. A estratégia da oposição desde o início era não marcar presença. Foi a estratégia correta? Nós conseguimos cumprir a nossa estratégia e chegar aonde queríamos, que era não dar quórum na sessão da manhã, suspender a sessão da manhã, para que a gente pudesse chegar na sessão da tarde, estendê-la até a noite, para começar a votação, para o povo acompanhar, para a sociedade acompanhar. As pessoas puderam chegar em casa e acompanhar como votou o seu representante. E esse era o nosso objetivo, essa meta foi alcançada. E a outra meta era reduzir a diferença que nós tínhamos da primeira denúncia. Isso também foi alcançado. Então, nós tivemos aqui, hoje, infelizmente, não alcançamos os 342, então foi uma derrota, mas uma derrota com sabor de vitória. Quem saiu aqui derrotado não foram os que perderam. Muitas vezes, quem perde não sai derrotado, e quem ganha pode sofrer um revés lá na frente. É isso que aconteceu nessa votação à noite de hoje aqui. Deputado Júlio, muito obrigada pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Aline, pelas informações.